Boa tarde a todos. Já estamos aqui nos reunindo, todos chegando para a nossa palestra especial de hoje. É um prazer receber a todos. Domingo é um dia de descanso, de um modo geral é o dia de receber os amigos. Nada como um bolinho com café para receber os amigos. Infelizmente o bolinho e o café não vai ser possível no momento, mas com certeza estamos aqui de braços abertos. O Consolador ama estar com todos vocês e num dia de palestra especial, nada melhor. Então vamos fazer as apresentações do palestrante de hoje para poder chamá-lo aqui para a live, para que a gente possa começar. O nosso palestrante é o Geraldo Lemos Neto. Ele é de Belo Horizonte, fundador da Casa Chico Xavier em Pedro Leopoldo, autor de diversos livros. Ele está à frente do trabalho do portal e TV Saber Espiritismo, que é um portal que faz um trabalho primoroso de divulgação da doutrina. Eles têm podcasts, eles têm Facebook, eles têm Instagram, né, a TV. Então é um trabalho grandioso aí para estar divulgando a nossa doutrina, e o Geraldo está à frente desse trabalho. Então ele hoje vem aqui na casa, mais uma vez. Como eu estava dizendo, domingo é dia de receber os amigos. E o Geraldo, com certeza, hoje é um grande amigo do Consolador. Nós adoramos quando ele vem na casa trazer os seus estudos, as suas reflexões, os seus casos sobre Chico. E, afinal de contas, o tema hoje é exatamente falar sobre Chico Xavier, né? Ele vem nos falar um pouco sobre as suas histórias com ele, a sua vivência. E isso é muito interessante, porque falar de Chico é sempre falar de doçura, de amor, nos chamar, né, para os bons exemplos. Afinal de contas, Chico, eu acho que é um cidadão do universo, né? Ele é uma referência para todos nós. Então eu agora vou chamar o Geraldinho já para nossa live, para dividir aqui com a gente o dia de hoje. Olá. Olá, Geraldinho, boa tarde. Como vai? É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Consolador. Sinta-se na sua casa também. Muito obrigado. Eu aqui, em nome de toda a turma do Consolador, agradeço, e é um prazer enorme para todos nós ter você com a gente aqui mais uma vez. Eu que agradeço o carinho, tenho muito carinho aí pela Casa do Consolador aí em Botafogo. Muita alegria de estar com vocês pessoalmente e agora virtualmente. Exatamente, isso é muito bom. Eu já fiz aqui as apresentações, já disse que hoje teremos uma tarde com o Chico, através de você, que vai trazer para a gente as suas vivências, as suas histórias. Eu vou fazer uma prece de abertura, não vou ficar falando muito, porque infelizmente a live é uma ferramenta que nos une, nos integra bastante, mas nos dá pouco tempo, e esse assunto daria para perder, eu acho que a tarde inteira aqui falando, né? Verdade. Então eu vou fazer uma prece e depois eu te passo a palavra. Tá bem. Pai amado, de infinita luz e de misericórdia, amigos espirituais, querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos sempre em teu nome, sempre com o coração aberto para falar desse amor que nos envia a cada instante, para que possamos, a cada dia, aprender um pouco mais sobre a tua doutrina de luz, a tua doutrina dos espíritos, e aqui nos reunimos mais uma vez. Assim, agradecemos essa oportunidade. Te pedimos o amparo para que o nosso entendimento seja alargado, para que possamos entender um pouco mais do significado da vida, e te pedimos um carinho especial para o palestrante dessa noite,
que ele esteja intuído pelos espíritos e os seus mentores, para que traga para a gente um pouco de amor e luz através das histórias do nosso querido Chico Xavier. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, Geraldinho, a palavra é sua. Sinta-se na nossa casa. Bom, muito obrigado mais uma vez, Anusca, querida, todos os amigos aí do Consolador, no Rio de Janeiro. A nossa proposta foi justamente contar casos de Chico Xavier, que sempre com um grau de ensinamento, porque tudo que gira em torno da vivência de Chico Xavier acaba servindo para todos nós, embora nós temos casos particulares de nossa vivência, de vivência da nossa família, mas elas servem para todos nós na Terra. Eu vou começar contando alguns casos sobre meus parentes, irmãs de minha avó materna, Carmen Machado dos Santos, foi colega de grupo escolar do Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e ele era muito amigo da família Machado, né? Uma vez que ele nasceu numa casa, que metade dessa casa era do pai dele, e a outra metade era do meu tio bisavô, Eliseu Correia. E ele chegou a escrever para nós dizendo que a minha bisavó, Georgina Cândida Machado, era a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. Então ele foi sempre, desde criança, muito amigo da família. Dois de meus tios avós já eram espíritas antes dele. A minha tia-avó mais velha, chamada Adélia Machado de Figueiredo, que era nascida em 21 de abril de 1900, e mais velho que ela, meu tio-avô Zeca Machado. Pois bem, no caso da Adélia, tem um caso muito interessante, porque em 1941 ela perde o filho mais novo, William Machado de Figueiredo. E era o xodó, era aquele filho de uma família numerosa. Naturalmente, ele foi temporão, e ela tinha uma predileção por ele no sentido do carinho, da atenção. Ele foi fazer o que na época chamava tiro de guerra, que era a obrigação de, dos 17 aos 18 anos, frequentar o exército. E numa das caminhadas, nos exercícios obrigatórios da tropa, ele infeccionou um dos pés com um parafuso que estava enferrujado. E este parafuso acabou, como ele estava enferrujado, estava no tempo, acabou infeccionando o machucado, que foi resultado, naturalmente, desse acidente. Ele não querendo, o jovem querendo manter-se de pé, não contou isso aos oficiais superiores, não foi ao médico da tropa, no agrupamento do Exército, e acabou recebendo o problema da gangrena. Então, naquela época não existia penicilina, não existia tratamento para uma infecção deste nível. E ele, então, veio a passar pela provação muito dura, aos 18 anos de idade, de ver a própria perna se putrefazendo, né? se desintegrando ali, e naturalmente com grande desconforto, não somente para ele, mas para a família toda. A minha mãe, por exemplo, me contava que ela ia visitar o primo, né, que era o William, e o mau cheiro que se exalava ali da casa em Pedro Leopoldo era imenso. E ele desencarnou, então, em 1941,
com 18 anos de idade. Então, você imagina a dor que é perder um filho, principalmente o filho caçula, né, que era muito ligado a essa mãe, a tia Adélia, e isso foi para ela um motivo, embora espírita, com muita fé, muito preparo, isso foi para ela motivo de grande sofrimento, um sofrimento superlativo, que ela não conseguia superar, a não ser com a presença de Chico Xavier na vida dela. Por quê? Porque ao longo desses anos todos, a partir de 1941, o Chico passa a receber mensagens do William para ela, do filho para essa mãe. No total foram 33 mensagens, até 1980. E eu estava inclusive já amigo do Chico, presente em Uberaba, no grupo espírita da prece em Uberaba, quando ele recebeu a última mensagem do William para a mãe, tia Adélia, que naquela ocasião estava desencarnada. Então, nesses 33 anos, ele, numa das mensagens, fala: mamãe, eu estou ao seu lado, eu sou o seu bastão de arrimo. Você pode se escorar em mim, porque nós vamos vencer essa provação, vamos vencer esta luta com a fé por nosso norte de luz, por nossa confiança em Deus. E, de fato, passado algum tempo, e ela sempre falava conosco que o William era o bastão de arrimo dela, não, através da mediunidade, olha só a beleza da mediunidade do Chico, né? A mediunidade e psicografia do Chico deu a ela forças para enfrentar esta perda superlativa, como eu imagino que sejam todas as mães que estejam nos ouvindo, que já tenham passado por essa provação, a perda de um ente querido, principalmente um filho caçula, numa idade tão juvenil, com 18 anos de idade, e ela conseguiu superar todo o sofrimento e durante a vida toda se dedicou à doutrina espírita. Ela foi uma grande palestrante, fazia palestras sobre a doutrina e estava sempre muito preocupada com a divulgação da doutrina aqui nas Minas Gerais. E também colaborava com isso em São Paulo. Muito bem, ela veio a desencarnar em julho de 1981, se não me engano, no dia 16. E meses depois, acho que menos de 3 meses depois, nós estávamos em Uberaba, lá no Grupo Espírita da Prece, com o Chico, e o Chico recebe a mensagem dela, já desencarnada, nos contando como foi a desencarnação dela. E, obviamente, a grande alegria dela foi reencontrar o filho amado que havia desencarnado tantos anos antes. E ela descreve isso com muita propriedade na mensagem. Aí, no final de 84, exatamente no dia 1º de julho, nós fizemos uma coletânea a pedido do Chico Xavier dessas mensagens do William que estavam na família, no total de 33, somando a mensagem do William, a mensagem da própria tia Adélia, mãe dele, que o Chico recebeu em 1980, aliás, ela desencarnou em 82, né? O Chico recebeu essa mensagem em 82, e então nós fizemos o primeiro livro com o qual nós trabalhamos da mediunidade de Chico Xavier através da União Espírita Mineira. E não por acaso o livro chama-se Bastão de Arrimo, contando essa saga, não é? Mas o que nós não contamos no livro, e aí eu aproveito para contar aqui, é o lado espiritual disso tudo, né? Porque, naturalmente, qualquer pessoa que vai ler aquelas mensagens do William para a tia Adélia, através da mediunidade do Chico, vai se emocionar pelo amor, pelo carinho
com que ele trata a mãe, com que a gente vê que ele é já um espírito de condição bastante elevada, assim, já bastante atingiu aquele ponto de compreensão mais alto, né? E isso ele expressa nas próprias palavras das mensagens que ele escreveu através do Chico. Então, eu não me furtei, logicamente, à curiosidade, né? Porque conhecendo a minha tia como eu conheci, ela foi uma das primeiras grandes incentivadoras do meu caminho espírita. Eu era jovenzinho, né? Adolescente, e ela sempre falando muito do Chico. Ela era muito inteligente, tinha uma versatilidade cultural muito grande, tinha sido secretária de Cultura da cidade de Belo Horizonte, e ela, então, me incentivava muito a ler os livros, a estudar, antes mesmo de eu conhecer o Chico. E eu conhecia o sofrimento que ela carregou ao longo da vida inteira com o coração doído da perda desse filho. E quando eu fui fazer a organização desse livro, que foi publicado pela União Espírita Mineira, naturalmente que eu perguntei ao Chico, Chico, mas o porquê, né, que tia Adélia sofreu tanto? Que luta foi essa dela, do William? E o William também passar por uma provação tão difícil, porque minha mãe contava que ele ficou mais de 8 meses em putrefação. Não foi uma desencarnação fácil, foi uma desencarnação lenta, difícil, problemática, que fez sofrer toda a família. E aí o Chico então me contou o passado um pouco distante, em que ela, a tia Adélia, era da nobreza francesa, né, era uma condessa francesa, casada naturalmente com o conde, mas que conheceu um rapaz e se apaixonou por esse rapaz, e esse rapaz era o William, na outra encarnação em França. E eles se perderam nessa paixão, foram muito, tanto ela se apaixonou por ele, quanto ele se apaixonou por ela. O conde, marido dela, era um entorvo, né? Era um estorvo na relação, porque eles não podiam se consorciar naturalmente, porque ela já era casada e de uma posição social que não admitia qualquer tipo de mudança. E então o Chico me conta que foi ideia do William, daquela encarnação francesa, envenenar o marido dela de forma lenta e gradual. Então ele passava na casa dela, dava a ela aquelas porções e ela administrou essas porções venenosas no alimento do conde, marido dela naquela ocasião, de forma tal que o conde foi minando a sua saúde sem que ninguém suspeitasse de que ali estava um crime, e veio a desencarnar. E naquela ocasião, na França, ninguém suspeitou de coisa alguma. Ela viveu o luto social de perder o marido e depois de algum tempo ela se consorciou com o William como companheiro dela, e naquela vida eles viveram felizes para sempre, ocultando o crime. Mas aos olhos de Deus, não existe nada que esteja oculto. Tudo que está oculto está lá no Evangelho, vai ser revelado. E se revela exatamente pela lei da paligenesia, que é a reencarnação, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, que vai naturalmente nos reajustar pela expiação dos erros cometidos. E por isso mesmo eles pediram antes desta vida, tinham avançado muito espiritualmente, tinham conquistado inclusive o perdão do conde no mundo espiritual,
Mas eles não se perdoaram por esse ato infeliz. Então, eles pediram essa reencarnação, essa prova, essa expiação, de passar por essa. Como a ideia foi dele, então ele, desta feita, não mais como companheiro dela, mas como filho, quer dizer, também, de certa forma, sublimando esse amor sensual, não é? Através do amor filial e vice-versa, o amor maternal, embora eles continuassem se amando muito, mas de uma forma mais sublime. E pelo fato da ideia, quer dizer, o mentor do crime foi ele no passado, então, naturalmente, que o sofrimento maior coube a ele. E ela passa pelo sofrimento moral da perda do ente querido, que naquela ocasião ela não sentiu porque ela estava doida para se ver livre do marido pela morte do corpo, não é? Então vejam vocês como tudo tem um sentido espiritual que nos escapa aos olhos do presente, né? E isso cabe para nós hoje, que estamos vivendo aí essa crise do coronavírus, e tudo tem uma razão, que a gente mantenha a tranquilidade do pensamento, mantenha a fé, a esperança, e mesmo no caso de sofrermos alguma perda em nossas famílias, pelo problema da infecção do vírus, do coronavírus, da Covid-19, não existe nada ao acaso, não existe punição divina, e também não existe essa questão de que Deus nos abandonou. Não. Está tudo certo no lugar certo e na hora certa. E se nós estamos passando por um sofrimento, existe uma razão precedente para este sofrimento. Não é? Então, eu gostaria de começar por esse caso. E tem outro caso também da família que aconteceu com a filha de tia Adélia, que foi a minha a tia, não, é prima de minha mãe, a gente chamava de tia, mas ela era prima de minha mãe, minha prima em segundo grau. Ela chamava-se Wanda, era filha da tia Adélia Machado de Figueiredo, e havia se casado com o Paulo Noronha, e o nome dela era Wanda de Figueiredo Noronha. Minhas primeiras idas a Uberaba, em 1981, 82, foi com ela. Ela foi minha grande companheira de viagem para Uberaba, porque ela ia ver Chico Xavier, ela tinha verdadeira paixão pelo Chico, e ela ia visitar o Chico Xavier pelo menos 2 vezes de Belo Horizonte para Uberaba juntos. E que sempre sofreu muito, teve uma vida muito sofrida, assim como a mãe, por este caso, não é? Só que o sofrimento dela se fixou muito na questão corporal. Em determinado momento, na década de 60, ela havia comido uma carne de porco que não estava devidamente preparada e adquiriu um elemento vivo que estava na carne de porco, que chama-se, essa doença gerada por isso, chama-se cisticercose, que é o bicho da carne de porco. E ele vai se situar, geralmente quem pega isso, esse bicho vai se situar em algum órgão do corpo físico da pessoa. E o que aconteceu com a tia Wanda? Ela teve o pior tipo de contaminação, porque o cisticercose, ela pegou no sangue, né, no sistema sanguíneo dela, na década de 60. E por pegar e andar, ele ficou vivo dentro dela, aquele bicho, ele se reproduziu dentro dela, e aquele bicho começou naturalmente a se espalhar por
todo o corpo físico da tia Wanda. E quando ele crescia, ele começava a querer sair. Imagine que pavor, não é? Você sentir dentro de você um bicho vivo, né? Como se fosse um pequeno besourinho, um besouro, andando no seu cérebro, andando no seu pulmão, nas suas vísceras, e aquilo querendo sair do corpo, né? E ela às vezes aí ela ia para a sala de operações tirar esse bicho vivo ainda. E acontecia também outro problema com ela. Na hora que ela ia tomar a anestesia pegava por um pequeno período e ela acordava no meio da cirurgia. Então veja que provação, que expiação, né? Ela acordava e no meio da cirurgia eles não podiam fazer nada, eles tinham que continuar a cirurgia, mesmo com ela sentindo as dores dos cortes, das costuras, né? Das suturas que os médicos faziam. E aconteceu que chegou no momento que ela sofria tanto que o Chico Xavier falou com ela: não, minha filha, ele indicou-a um médico de São Paulo, que ela procurasse o Dr. Dante em São Paulo, que esse médico seria inspirado diretamente pelo Dr. Bezerra de Menezes, e que toda semana ela ligasse para Uberaba para pegar a receita que o Dr. Bezerra ia dar a ela, antes das operações. Então ela se mudou para São Paulo, foi residir na casa da tia, que é a tia dela, que é a minha tia-avó Nair, irmã mais nova da mãe dela. E na casa de tia Nair ela viveu alguns anos, na década de 60, tendo esse tratamento diretamente de Dr. Bezerra de Menezes. O Chico falava pelo telefone com ela e toda sexta-feira à noite o Chico falava com ela, dando a receita de Dr. Bezerra, e ela passava essa receita então ao Dr. Dante, que era o médico particular da minha tia Nair em São Paulo. E com isso, o que aconteceu? O bicho que estava, os milhares, estou falando de um bicho, mas eram milhares de bichos, né? Que estavam dentro do corpo dela, com essa receita de Dr. Bezerra de Menezes, eles morreram dentro dela e se incrustaram, eles se tornaram, formaram uma crosta, né? Que impediu, por exemplo, que ela se contaminasse mais ainda. Mas, não obstante isso, era necessário. Aí eles saíam pela pele. Aquele bichinho incrustado, que não era mais vivo, mas aquela bolinha, o próprio organismo começou a expulsar, né? E ela, então, aí o Dr. Dante toda semana tirava aqueles que estavam nas cercanias da epiderme. Ele ia tirando com o bisturi, e aí ela foi curada, então, pela mediunidade de Chico Xavier sobre este ponto. Naturalmente, eu sabia do caso, tinha acompanhado a vida inteira ela contar esse drama particular dela, e eu não me furtei também a curiosidade de perguntar ao Chico por que tanto sofrimento, né? Porque realmente, gente, ela sofreu muito. Ela desencarnou, inclusive ela desencarnou com um processo também muito doloroso, uma infecção no intestino, em 1986, em setembro de 1986. Pois bem, então eu perguntando ao Chico sobre tia Wanda, e ele me falou assim: Geraldinho, o caso é o seguinte, ela foi a vida inteira, a reencarnação dela foi patrocinada pelo ministro Clarencio de nosso lar, que cuida diretamente do caso. E ela reencarnou com esse propósito, porque numa vida anterior
Ela tinha sido uma dama da corte francesa e o marido, o atual marido, o Paulo Noronha, tinha sido um fazendeiro da América do Norte, dos Estados Unidos da América do Norte, um grande fazendeiro. E este grande fazendeiro foi visitar Paris e a conheceu, porque eles são almas gêmeas. Quando ele a conheceu, ele se apaixonou por ela e tal, e a levou para os Estados Unidos, para as fazendas. Ele tinha fazendas, grandes fazendas de tabaco nos Estados Unidos. E nessa encarnação, ela se tornou senhora. E quando os Estados Unidos era um país escravocrata, né? E ela se tornou indiretamente senhora de escravos. Ele já era senhor de escravos, e ela se tornou senhora de escravos. Só que ela era muito ciumenta do marido. Tinha um sentido de posse tão grande que todas as escravas que serviam à fazenda, principalmente à casa grande, ela acabava desconfiando que elas estavam ou se insinuando para o marido ou coisas semelhantes. E o que ela fazia? Ela afastava todas as jovens escravas, só deixava aquelas que já tinham idade avançada, mas não queria saber da presença das escravas femininas na fazenda. E sempre que elas atingiam a idade adulta, ou a puberdade, ou a juventude, ela as maltratava. Arrumava alguma desculpa para que elas fossem para o tronco, mandava que o senhor, o feitor da casa grande, batesse nelas no tronco, né? As escravas apanhavam no tronco, mas depois ela não permitia que elas fossem tratadas pelos médicos da época, nos ferimentos abertos, nas feridas abertas pela surra do tronco. Ela não permitia que se tratasse. Então, ela deixava que elas fossem encerradas nos calabouços e, às vezes, jogava sobre as feridas delas açúcar. E essa açúcar fazia com que atraísse as moscas varejeiras, que acabavam depositando naquelas feridas os seus ovos. E muitas das escravas morreram assim, com os bichos das moscas entrando nelas e as consumindo até a morte. Então vejam vocês o que é a lei de causa e efeito, ação e reação, né? E como ela, no passado, não permitia que aquelas escravas tivessem acesso ao socorro médico, ao beneplácito da caridade, ali, da enfermagem, nesta encarnação aqui, toda vez que ela ia operar, a anestesia não pegava. Então, olha só. E ela acabou vencendo. O Chico tinha grande admiração por ela, pela fé com que ela enfrentou esse problema durante toda a vida. E ela acabou vencendo, desencarnou como uma vencedora nessa prova, né? É mais um caso aí da mediunidade de Chico. Se não fosse a mediunidade de Chico Xavier, a gente não saberia nada disso, né? Muitas das vezes a gente passa situações problemáticas de família, principalmente ligadas à saúde dos nossos familiares, e a gente nem suspeita o que está por trás daquelas ocorrências. Agora eu vou contar um outro caso relativo à irmã da tia Adélia, mais nova, que é a tia Nair, que foi quem me apresentou ao Chico finalmente 39 anos atrás, no dia 14 de outubro de 1981. Ela era a irmã mais nova da minha avó e da Adélia, que eu contei o caso primeiro aqui, e residia desde 1939 em São Paulo. E aí
tem alguns casos interessantes que aconteceram com a Tia Nair. Ela sempre foi muito amiga do Chico, sempre foi espírita desde jovem, né? Antes de se casar com o meu tio avô Silvio do Couto Pascoal. Ela frequentava em Pedro Leopoldo as reuniões do grupo do Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Participava, dava passes lá. É curioso porque já naquela época, na década de 30, vejam bem, ela olhava para o Chico e via Kardec. Já naquela época. Ela olhava Chico Xavier e via que o Chico era Kardec. Quando ela se casa com um jovem engenheiro de Belo Horizonte, que é o meu tio avô Silvio. Ele, então, em 1939, eles se casam e se mudam para São Paulo, porque ele havia sido admitido num emprego novo em São Paulo. Então, desde 1939, ela passou a morar em São Paulo e a trabalhar no movimento espírita de São Paulo. O primeiro caso interessante que eu queria contar dela é que ela, em determinado momento da vida dela, ela acolheu uma senhora que estava vamos dizer assim, praticamente na rua. Os familiares os pais tinham desencarnado, ela não tinha irmãos e precisou da caridade dela para ela, vamos dizer assim, as circunstâncias levaram que essa senhora, Dona Nadir, fosse acolhida pela Tia Nair na casa dela. Ela passou a conviver, né? Durante muitos anos, passou a viver com o casal e os seus filhos, né? A Nair com o tio Silvio, os filhos que eles tiveram, todos eles nasceram em São Paulo. E a Dona Nadir, que passou a ser, então, um cônviva da família. Só que essa senhora trazia para ela muitos problemas. Começou a interferir muito na vida familiar, interferindo na educação dos filhos da Tia Nair, interferindo na vida do casal, né? E sempre inventando alguma calúnia, alguma difamação, sempre alguma coisa em relação ao tio Silvio. E a Tia Nair aguentando tudo, tentando aguentar aquela situação dentro da ótica da caridade mesmo, da tolerância, né? Fazendo o culto do Evangelho no lar, pedindo a Jesus forças para tolerar a presença que se tornou uma presença incômoda no lar dela, que ela não se sentia ainda com forças para pedir a ela que saísse, que fosse embora, uma vez que ela, durante muitos anos, não tinha para onde ir. Mas acabou que essa senhora acabou os seus estudos, arrumou um emprego, não é? Condigno. Então, em determinado momento, voltou essa situação conflituosa da senhora Nadir com a família de Tia Nair. E a Tia Nair estava sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Ela já não sabia mais o que fazer para superar o problema. E foi muito interessante que nessa época o Chico foi a São Paulo, ele ia todos os anos, ele participava de uma festividade para arrecadação de fundos para a caridade, que era o famoso Chá da Mercedes. É uma espírita da capital paulista que todos os anos fazia um chá para 5.000 pessoas. Naturalmente, você tinha que comprar o ingresso, mas ele tinha o objetivo de as famílias paulistanas espíritas utilizavam esse recurso e ela levava para cantar, por exemplo, Roberto Carlos, a Jovem Guarda, né? Então tinha sempre alguma atividade cultural para atrair as pessoas, mas e a atividade também espiritual, porque no final da atividade cultural o Chico recebia uma mensagem ou de Emmanuel, ou de André Luiz, ou do Dr. Bezerra, e o Chico também às vezes falava algumas palavras
e as famílias paulistanas, sempre muito generosas, participavam do chá da Mercedes com esse objetivo de arrecadar os fundos necessários para a distribuição de Natal dos centros espíritas em São Paulo e em Uberaba. A própria distribuição de Natal do Chico Xavier em Uberaba era muito sustentada por essa atividade. Então, nesse dia, como você há de imaginar o seguinte, 5.000 pessoas é muita gente, né? Imagine 5.000 pessoas querendo falar com Chico Xavier. E Tia Nair nem estava pensando em falar com ele, porque é muita gente. E no meio da multidão, ela vê o Chico afastando as pessoas, afastando. Não, gente, espera aí um pouquinho. Eu tenho que dar um recado a Nair. Tenho que dar um recado a Nair. E foi assim, a multidão em cima dele, ele foi saindo da multidão e afastando as pessoas e tal. E chegou perto dela e falou assim, Nair. Eles se abraçaram e tudo, porque eles tinham uma afinidade muito grande. Nair, minha amiga, eu quero te dar um recado que o espírito de Hilário Silva está te mandando dar. Hilário Silva está te mandando um recado que você já cumpriu a sua tarefa de paciência com a nossa amiga Nadir. De modo que fique à vontade para decidir o que bem entender. Muito bom. Então, aí ela não teve mais dúvida, né? Chegou em casa e pediu respeitosamente que aquela presença incômoda fosse encontrar outro lar, que não era mais necessário ela ter esse acréscimo de tolerância mais, que já muitos anos de tolerância tinham se passado. Bom, outro caso que ocorreu, que eu acho muito bonito com a Tia Nair, é o seguinte, que o Chico chegava na casa dela de surpresa, em São Paulo. Chegava sempre de surpresa. E às vezes ela estava lá nas panelas, no fogão, fazendo almoço, né? Batia a campainha, era o Chico Xavier. Aí um dia ela residia no bairro de Perdizes, em São Paulo, e ela me contou que ela estava lá nas panelas e tal, e fazendo, e ela tinha uma cadela, e essa cadela já tinha uns 3 meses que estava tristonha, deprimida. Ela era uma cadela muito alegre, gostava muito de brincar com a família, com os filhos e tudo, mas tinha 3 meses que ela estava quietinha, deitada, ou debaixo da cama, ou debaixo, ou perto do sofá, não queria brincar, não queria coisa alguma. E às vezes pedia para sair, ficava o dia inteiro deitada no alpendre que dava para a rua, né? Aí, um dia, ela estava lá na cozinha, a cadela estava no alpendre, do lado de fora, justo que dava para a rua, e ela vê uma movimentação de alguém abrindo o portão, né? E ela fica até meio preocupada. Quem será que está abrindo o portão nessa hora? Era tipo um meio-dia, né? Não era a hora de chegar a visita, né? Hora do almoço, né? Ela lá fazendo o almoço. E aí ela vê uma voz que, a princípio, ela não reconhece, conversando com a cadela. E essa voz, então, conversava com muito carinho, né? E ela foi, então, lá na janela, abriu assim aquela cortininha da janela. Qual não é a surpresa dela? Que era o Chico Xavier, agachadinho ali, no alpendre da casa dela em São Paulo, com a cadela no colo, conversando com ela, como se eles se entendessem aqui naquela linguagem dos espíritos, né? E ele, com o maior carinho, falava com ela. E ela então ficou, ela não quis cortar esse momento, né? Ela ficou ali ouvindo pelo lado de dentro da casa o Chico falando com a cadela, que ela não ficasse triste, porque ela ia ser mãe, que ela tivesse paciência, que ela ia arrumar um cãozinho para cruzar, e ela ia ter a alegria de ser mãe. Olha só, o Chico Xavier consolando uma cadela deprimida.
Aí então tia Nair não aguentou, abriu a porta, mas Chico, o que que é isso, Chico? Nair, minha nega, ela tá muito triste, não é? Sim, tá, mas como que você sabe disso? É porque ela me contou que ela estava muito triste, porque ela quer ser mãe, Nair. E ela aqui dentro de casa, vocês precisam arrumar o cão macho da raça dela para ela ser mãe. Ela quer ter a alegria de ser mãe. Eu acho isso lindo, né? É É verdade. bem o Francisco de Assis com os animais, né? Nessa Uhum. linguagem tão divina. Bom, uh, ainda dá tempo de contar algum caso a mais. Tem um outro caso também que Tia Nair presenciou e nos contava, que é um caso da psicometria de Chico Xavier. Ele também apareceu na casa dela sem aviso nenhum, não é? E tocou a campainha. Quando ela foi abrir, era o Chico, aquela alegria, né? Imagina, Chico Xavier chegar na sua casa de surpresa, né? E ele falou com ela: Nair, eu passei aqui para a gente ir visitar a sua amiga, dona Yolanda Ansará. Você é Chico, mas a essa hora a gente tem que avisar. Aqui em São Paulo o pessoal tem o costume de avisar antes de ir para casa. Não, Nair, não avisa não, porque senão ela vai querer preparar alguma coisa e eu estou querendo chegar lá na casa dela de surpresa. Mas por que você quer ir na casa dela? Disse, não, porque eu quero visitar o piano que foi de Jorge Sand e Chopin. Essa senhora tinha na casa dela um piano histórico de 1809, que havia sido presente da casa Pleyel para o casamento da arquiduquesa da Áustria, Marie-Louise, quando se casou com o imperador Napoleão Bonaparte. Depois que Napoleão Bonaparte foi deposto e foi exilado na ilha de Elba, o tesouro da França confiscou os bens da família e leiloou esses bens. Em 1836, se não me engano, a baronesa Aurore Dupin, que depois vem a ser a grande, a grande teatróloga George Sand, né? Escritora de peças de teatro que fizeram fama no século XIX inteiro e foi grande amiga de Allan Kardec. Detalhe, né? Uma das maiores amigas de Allan Kardec, pessoais de Allan Kardec, era Jorge Sand, e ela foi companheira de Chopin durante os anos finais da vida de Chopin, aliás, praticamente metade da vida de Chopin. E ela, ela adquiriu esse piano do Tesouro da França, e Chopin tocou e compôs muitas músicas nesse piano. E na década de 50, o marido dessa Yolanda Sará trouxe esse piano para São Paulo, que ele havia adquirido num leilão, numa casa de leilões em Londres, em 1950. E o Chico, então, que já sabia de tudo, né? Ele queria ir na casa dela, então Tia Nair com o tio Silvio puseram o Chico no carro e levaram lá. Ela residia numa mansão na Avenida Brasil, em São Paulo. E chegando lá, surpresa muito grande, a Yolanda Ansará era espírita também, foi uma grande incentivadora da mediunidade de Zé Arigó, da mediunidade de cura e de efeitos físicos de Zé Arigó. O casal não teve filhos, mas o Dr. Camilo Ansará, marido dela, era agnóstico, ele era ateu, ele não acreditava em nada disso. Mas aí chega, Tia Nair contava que chegaram lá de surpresa, então aquela alegria, e Yolanda recebendo o Chico com a Tia Nair e o tio Silvio, e o Chico foi direto no piano, começou a passar a mão ali no piano, né? E à medida que ele passava a mão no piano, ele contou toda a história do piano. Desde quando o piano foi feito por um marceneiro chamado René Dasson,
até a parte musical da Casa Pleyel de Paris, até o presente que foi dado como da Casa Pleyel para a arquiduquesa da Áustria, Marie-Louise, quando ela se casou com Napoleão Bonaparte. Aí passou por Jorge Sand e foi até a chegada em São Paulo. Ele contou tudo apenas colocando as mãos no piano, numa mediunidade de psicometria revelatória, né? E aí o Dr. Camilo Ansará, que tinha todos os documentos históricos do piano, ficou de olhos arregalados, porque tudo que o Chico falava ele tinha no documento. As famílias que adquiriram, que tiveram posse desse piano ao longo do século, das décadas, né? Do século XIX inteiro e do século XX inteiro, estavam nos documentos do Ministério das Relações Estrangeiras da França, devidamente selados pelo Ministério das Relações Estrangeiras da França, e exatamente da forma como Chico Xavier havia contado. E aí ele que era agnóstico, passou a prestar atenção no espiritismo. Então são esses casos maravilhosos que a gente ouvia de família, isso tudo eu ouvia quando eu era criança e adolescente, jovem, antes de conhecer o Chico, né? E naturalmente, depois que eu vim a conhecer o Chico, eu pude então comprovar toda a excelência da mediunidade dele, o alcance mental, mentopsíquico que ele tinha sobre as nossas vidas. Ele tinha uma capacidade de ler o nosso pensamento que chegava até a assustar. Comigo, por exemplo, às vezes eu estava viajando de Belo Horizonte para Uberaba, é uma distância de 500 quilômetros, então a viagem dura aí cerca de 5, 6 horas, dependendo do trânsito, 6 horas em média. E às vezes o que eu estava conversando ali no carro, indo para Uberaba, chegava na casa dele, em Uberaba, e ele me respondia na lata. Isso que você conversou com a Eliana, assim, assim, assado, é isso, isso, isso. Né? A presença espiritual dele, a capacidade psíquica dele extraordinária. Tem um caso que eu gosto de contar muito interessante, que a dona Neném Aluoto era presidente da União Espírita Mineira, foi presidente da União Espírita Mineira durante 33 anos consecutivos. A União Espírita Mineira é a federativa estadual em Minas Gerais. E ela havia me pedido, junto com Martins Peralva, grande espírita, escritor, palestrante, estudioso da mediunidade, né? E eles haviam me pedido que fizesse uma pesquisa na cidade de Belo Horizonte para ver nos centros espíritas da capital mineira onde o Chico Xavier havia passado na época que ele vivia em Pedro Leopoldo. Porque de 1927, quando ele começou a sua mediunidade em Pedro Leopoldo, até 1959, quando ele se muda para Uberaba, nós temos aí muitas décadas. E Pedro Leopoldo faz parte da grande Belo Horizonte, é muito perto, são 50 quilômetros apenas. E todos eles sabiam que o Chico tinha convivido muito com o movimento espírita da capital mineira, mas que não havia notícia, não havia registro desse convívio, se eu podia fazer essa pesquisa para eles. Então eu fiz. Essa pesquisa levou 3 anos e resultou no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira em 1992, por ocasião do aniversário dos 65 anos de mediunidade do Chico. E curioso que a Célia Soares, que está até hoje conosco na editora Vinha de Luz, como coordenadora editorial, ela foi a revisora do livro e a coordenadora editorial do projeto desse livro, que para a pedido da dona Neném e do Peralva, tinha que ser surpresa, não podia contar para o Chico, porque era surpresa da União Espírita Mineira para o Chico, nos 65 anos de mediunidade. Quer dizer, era um presente que os espíritas de Minas Gerais estavam dando ao Chico Xavier. E eu tinha que
que me desdobrar, porque eu não podia pedir orientação a ele. Eu tinha que fazer tudo escondido. Agora, fazer tudo escondido com Chico Xavier é impossível. É impossível. Verdade. Não é? Não é? Isso aí parece até piada, porque como que eu vou esconder uma coisa do Chico? Mas eu cumpri a determinação, não falei nada com ele. Mas em determinado momento, nós tivemos 2 grandes episódios. O primeiro episódio, vou ver se conto rapidinho, que o tempo está acabando. Eu estava preocupado que o livro eu tinha achado muitas mensagens, muitas entrevistas, muitos relatos, textos, mas não tinha achado fotografia nenhuma do Chico, daquela época, porque não interessava pôr no livro fotografias do Chico na década de 80, nem de 90. Eu queria fotografias entre 1927 e 1959, que era retratando a época em que Chico Xavier conviveu no movimento espírita de Belo Horizonte. E eu já estava assim, decepcionado, porque ninguém tinha fotografias dele para me dar e tal. E eu estava falando isso justamente numa reunião de diretoria da União Espírita Mineira. Eu fazia parte da direção, eu era o diretor segundo secretário e o diretor do departamento editorial. E bate um senhor na porta, e ele é muito insistente, 3, 4 vezes, para falar com o senhor Peralva. E o senhor Peralva mandava ele embora, que eu não tinha marcado com ninguém. E esse senhor falava, não, eu marquei com o senhor José Martins Peralva, sobrinho, às 4 horas aqui na União Espírita Mineira. E era impossível, porque às 4 horas era justamente a reunião da diretoria da União. De tanto insistir, então, dona Neném fala com o Peralva. Peralva, vai lá atender o homem. Ele vai e volta com um sorriso de orelha a orelha, não é? Com uma pasta enorme contendo 100 fotografias de Chico Xavier. 100 fotografias. De época, todas elas. Hoje vocês conhecem, porque elas estão na internet aí. Mas é justamente a fotografia de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte entre 1927 e 1959. 100 fotografias em tamanho gigante. E quem era o homem? O homem era o fotógrafo do estado de Minas, José Góes, do jornal Estado de Minas, que havia, segundo ele, conversado no telefone com Peralva. E Peralva negava de pé junto que jamais isso aconteceu. Né? Então, quem que conversou com ele? Né? Ninguém sabe até hoje. E o segundo episódio, que a Célia Soares falou comigo, Geraldinho, eu já coloquei as fotografias, os desenhos, tudo, os textos. Tem uma página sempre que fica em branco. Não tem jeito, porque ela não gostava de cortar texto, cortar poesia. Nós vamos ter uma página em branco. Eu falei, a Célia não preocupa com isso, não. Fui a Uberaba, sem falar nada com o Chico, que o Chico não sabia, entre aspas, do livro, né? E ele vem com um pacote debaixo do braço, endereçado a mim, e fala comigo, Geraldinho, isso aqui é para você usar em alguma página em branco que aparecer no seu caminho. E era uma poesia de Augusto dos Anjos, inédita, porque todas as psicografias desse livro eram inéditas, né? E era uma poesia de Augusto dos Anjos que nós aproveitamos no livro, então o livro ficou completo. Completo. Chegamos Realmente, no final. Realmente é inacreditável, né? Se a gente tivesse como pensar como é que seriam os cidadãos do futuro, pensando em um mundo de regeneração que a gente ainda não tem capacidade de ter ideia de como ser, eu diria que seria vários Chico Xavier. Porque Exato. realmente o formato dele para acessar as informações, as situações, era algo assim realmente inacreditável. Inacreditável. Aliás, um de seus biógrafos, Clóvis Tavares, falava que Chico Xavier é o protótipo do homem do futuro. Bom, já começou aqui o contador, a gente vai